Projeto de Lei Ordinária 5.226/2017, a iniciativa do professor Euler e do Felipe Braga Cortes, dispõe sobre medidas obrigatórias para o reaproveitamento e reciclagem do óleo de cozinha em estabelecimentos do município. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.501, em 25 de abril de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.636, em 9 de novembro de 2017. Substitutivos gerais 3136/2018, 3153/2018 e 3175/2018. Subemenda modificativa 3615/2018. A votação é global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Primeiro turno, leitura do substitutivo. Para formular requerimento, senhor presidente. Peço licença ao vereador Bruno Pessutti, vereador professor Euler, para formular requerimento. Eu peço a retirada do substitutivo 031.00053/2018 e, consequentemente, da subemenda associada a ele. Vossa Excelência poderia repetir o número do substitutivo? Que Vossa Excelência... 031.0053/2018. Não. Esse é o substitutivo de iniciativa de Vossa Excelência, é isso? Isso. Então, nós ficamos com dois substitutivos para serem lidos pelo secretário. Um de iniciativa, vereador Toninho, vereador Dr. Valmir, e outro de iniciativa, professor Euler e Felipe Braga Cortes. Leitura do substitutivo 3136/2018. Substitutivo geral ao projeto de lei. Proposição 5.226, que dispõe sobre medidas obrigatórias para o reaproveitamento e reciclagem do óleo de cozinha. Substitua-se o projeto de lei pelo seguinte: ementa, dispõe sobre medidas obrigatórias para o reaproveitamento e reciclagem do óleo de cozinha em estabelecimentos do município. Artigo 1º. Institui o programa Óleo Dindim, segundo o qual os estabelecimentos industriais e comerciais denominados pontos de coleta na presente lei devem manter recipientes destinados à coleta do óleo de cozinha usado. Parágrafo 1º. Para o cumprimento da finalidade disposta nesse artigo, os pontos de coleta deverão dar a devida divulgação das atividades de coleta para que a população tenha conhecimento das formas de armazenamento do óleo de cozinha usado, dos dias de recolhimento desse resíduo, dos danos que seu despejo pode causar ao meio ambiente e da importância da reciclagem. Parágrafo 2º. Os recipientes destinados à coleta de óleo de cozinha usado obedecerão às legislações urbanística e sanitária vigentes, sendo instalados em locais de fácil visualização. Artigo 2º. Os pontos de coleta ficam obrigados a reciclar os resíduos coletados ou destiná-los a empresas que possuam licença de operação para o transporte e a reciclagem de resíduos de óleos e de gorduras no Estado do Paraná. Artigo 3º. A coleta de óleo de cozinha usado começa nos estabelecimentos descritos no artigo 1º dessa lei, local em que esse resíduo líquido, preferencialmente sem impurezas, como restos de alimentos, deverá ser armazenado em um recipiente adequado. Parágrafo único. Os estabelecimentos que estão dispensados do que dispõe esta lei serão definidos de acordo com a legislação vigente. Artigo 4º. A instalação, utilização e limpeza dos recipientes é responsabilidade dos pontos de coleta. Parágrafo único. A higienização deve ser realizada frequentemente, de acordo com as normas ambientais e sanitárias vigentes, para não impossibilitar a utilização dos recipientes. Artigo 5º. Em caso de descumprimento no disposto dessa lei, aplicar-se-á o disposto na Lei Estadual 19.260, de 5 de dezembro de 2017, ou outro diploma legal que o substitua. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo para os casos omissos. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor 120 dias após a sua data de publicação. Leitura do substitutivo 3175/2018. Os vereadores professor Euler, Felipe Braga Cortes, Toninho da Farmácia, Dr. Valmir, assinam esse substitutivo. Substitua-se o projeto de lei, proposição 5.226, pelo seguinte. Artigo 1º. Institui o programa Óleo Dindim, segundo o qual os condomínios residenciais com 10 ou mais moradias, denominados pontos de coleta na presente lei, devem manter reservatórios fechados destinados à coleta de óleo de cozinha usado. Parágrafo 1º.
Para o cumprimento da finalidade disposta nesse artigo, os pontos de coleta deverão dar a devida divulgação para que a população tenha conhecimento das formas de armazenamento do óleo de cozinha usado, dos dias do recolhimento desse resíduo, dos danos que seu despejo pode causar ao meio ambiente e da importância da reciclagem desse material. Parágrafo 2º. Os reservatórios destinados à coleta do óleo de cozinha usado obedecerão às legislações urbanística e sanitárias vigentes, sendo instalados em locais de fácil visualização e acesso. Artigo 2º. Os pontos de coleta ficam obrigados a destinar os resíduos coletados a empresas que possuam licença de operação para a reciclagem dos resíduos de óleos e de gorduras no Estado do Paraná ou a instituições que mantenham parceria com essas empresas. Parágrafo único. As empresas ou as instituições citadas no caput desse artigo são proibidos de cobrar pelo serviço de retirada ou transporte dos resíduos acumulados no ponto de coleta. Artigo 3º. A coleta do óleo de cozinha usado começa na residência ou estabelecimento de trabalho, local em que esse resíduo líquido, preferencialmente sem impurezas, como restos de alimentos, deverá ser armazenado em um recipiente, como as embalagens PETs. Parágrafo único. Quando o recipiente estiver cheio, o usuário deve levá-lo até o local adequado nos pontos de coleta e acondicioná-lo no reservatório fechado. Artigo 4º. A instalação, utilização e limpeza dos reservatórios é responsabilidade dos pontos de coleta. Parágrafo único. A higienização deve ser realizada frequentemente de acordo com as normas ambientais e sanitárias vigentes, para não impossibilitar a utilização dos reservatórios. Artigo 5º. Os pontos de coleta que descumprirem o que está estabelecido nesta lei ficam sujeitos à notificação com prazo para regularização na primeira infração e à multa de R$ 400 na segunda infração, dobrando-se este valor a cada nova reincidência. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor 120 dias após sua data de sua publicação. Palácio Rio Branco, 18 de outubro, assinam os vereadores professor Euler e o vereador Felipe Braga Cortes. Em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal, junto às comissões permanentes, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente para apreciação do mérito. Os senhores vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nessa sessão ordinária permaneçam como estão. Aprovado a discussão e votação deste projeto e dos substitutivos gerais. Então, coloco em discussão o projeto e os substitutivos gerais. Para discutir, vereador Toninho da Farmácia. Concedemos a palavra por 15 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente Tico Kuzma, bom dia funcionários da Casa Legislativa, que muito têm contribuído para o nosso trabalho do dia a dia. Quero aqui falar com os senhores vereadores e vereadoras, que são os representantes do povo da cidade de Curitiba, sobre esse projeto do óleo, projeto denominado Dindim. Então, houve até na sessão passada, na última sessão, uma certa confusão quanto às estratégias de retirar, não retirar o projeto. O projeto, na realidade, ele não foi retirado, ele foi deixado para fazer uma emenda, pela qual também não houve um consenso ao ver a emenda para ser assinada, e continua as duas emendas iniciais, que eram a emenda do professor Euler, com o Felipe Braga Cortes, e a emenda que eu fiz com o doutor Volmir, e o projeto original. Então, até fui questionado pela vereadora Noêmia Rocha, né? Ali Noêmia Rocha questionou que não entendeu a razão pela qual eu fiz, juntamente com o doutor Volmir, esta emenda num projeto, sendo que não tem nada a ver
estadual com municipal. Na realidade tem a ver sim, vereadora, tem a ver sim, porque existe um projeto e Curitiba faz parte do estado do Paraná. Se existe um projeto que contempla todo o estado do Paraná, ele pode ser regulamentado pela cidade de Curitiba, para que seja cumprida e a nossa cidade possa ajudar a fiscalizar este projeto. E o que na realidade nós que somos vereadores dessa cidade, nós estamos, porque ser é aquilo que nós somos. Eu sou o Toninho da farmácia, vendo remédio, né? Não estou vendendo remédio ultimamente, o professor Euler, ele é professor, a profissão dele é essa, ele não estando vereador, ele é professor, continua sendo, a profissão dele é essa. E assim como a doutora Maria Letícia é doutora, vai continuar sendo doutora, assim por diante. Né, professora Fabiane, que também é professora. Então, cada um tem a sua profissão. Eu não tenho a política como uma profissão, mas tenho como um legado que a população me deu para representá-los e defender aquilo que é do meu entendimento para ser de melhor para a população. E a minha maneira de entender, na realidade, embora o projeto, a emenda seja derrubada ou não seja derrubada, aí fica a cargo do nosso líder, do prefeito, né, que na semana passada ele deu a sugestão de que fosse retirado o projeto e feito a 4 mãos, mas o projeto não foi retirado. Então, como não houve esse consenso, eu continuo defendendo a tese de que não devemos tirar a responsabilidade que são das empresas que fabricam, que distribuem, e colocar na costa da população, do cidadão que trabalha, do cidadão que mora no condomínio, essa responsabilidade que são dos fabricantes, sim, né? E são daqueles que comercializam esses produtos. Por isso, a nossa proposta foi de adequação a um projeto de lei já existente no estado do Paraná. É um projeto de lei que já existe no estado do Paraná. E como foi dito, Paraná, porventura, Curitiba não é Paraná? É Paraná, e além de ser Paraná, é a capital do Paraná. É a capital dos paranaenses. Então, aquilo que existe na esfera estadual, que é de bom para o nosso município, nós temos que adequar a lei para que seja respeitadas as normas estaduais que já existem. Nós não precisamos fazer um outro projeto impondo sanção ao nosso povo. Nós não precisamos fazer esse tipo de projeto. É esse o meu entendimento, professor. O senhor tem um outro entendimento, tem uma outra maneira de pensar. Eu jamais vou desqualificar a sua pessoa, porque, como eu já disse na discussão passada, o senhor é uma pessoa extremamente inteligente, conheço parte da sua história, né? Não vou dizer que conheço a sua história, mas conheço parte da sua história, por ter acompanhado e por ter minha filha estudado com Vossa Excelência, entendeu? E tem o senhor como um grande professor, mas nem por isso eu tenho que comungar da mesma ideia e dos mesmos pensamentos que o senhor tem quando se trata da cidade de Curitiba, quando se trata da população, quando se trata dos bairros da nossa cidade, e de um projeto que vai atingir uma cidade inteira. O meio ambiente é uma coisa assim que devemos preservar. A conscientização, hoje, é a melhor coisa a ser aplicada para a nossa população. Porque, às vezes, muitas pessoas ignoram certos tipos de situação. Muitas vezes as pessoas não sabem que lá no mercado tem um reservatório que ela pode jogar o óleo. E já houve testemunho de pessoas que diz que guarda o óleo em garrafa PET, o óleo ou a gordura de cozinha em garrafa PET, e passa lá pelo terminal e descarta ali.
o seu óleo de cozinha ou azeite de cozinha, seja lá como for. Então, às vezes, falta informação e falta também a fiscalização. Então, talvez, por essa razão, adequando-se à lei estadual, poderá haver, sim, uma certa fiscalização, e nós também somos fiscais do município, que podemos correr atrás. Houve algumas situações, e há situações dentro do município, que não são essas, claro, são outras situações, que eu tenho fiscalizado dentro do município de Curitiba. Talvez os nobres edis aqui não tenham conhecimento de algumas situações, que algumas eu nem trago a plenário, vou direto no secretário. Isso aí tem secretários, como o secretário de obras e outro secretário de outras secretarias. Eu vou direto no secretário, converso com o secretário e coloco a situação que está acontecendo, e a situação acaba sendo resolvida. Como nós tivemos há poucos dias uma situação aí das lâmpadas da cidade de Curitiba, das luminárias, que havia uma empresa, agora eu esqueci o nome da empresa, até é uma pena ter esquecido, que eu faria questão de citar, né, que estava indo lá fazendo de conta que estava trocando lâmpada e não estava trocando lâmpada, e nós pegamos essa empresa fazendo esse serviço e coloquei um assessor, mais ou menos assim, 24 horas seguindo elas, né, onde havia um caminhão dessa tal de Lume, onde havia um caminhão, estava o assessor atrás, esperava abrir a tampa, quando abria a tampa chegava lá para ver o material que tinha, né? E não tinha material. Denunciei ao secretário, denunciei também, ao setor do departamento de iluminação. O contrato foi rompido para entrar uma empresa séria para atender o nosso município, porque o nosso município não está aí para ser saqueado por empresas que venham querer roubar o nosso povo da cidade de Curitiba, porque cada um paga o seu imposto. No talão de luz tem lá, está escrito lá, iluminação pública, tem uma taxa, né? Então, nada a ver com o projeto, né? Então, é um tema fora, somente para fazer uma comparação. Não estou dizendo que tem uma empresa por trás disso também, desse projeto de Vossa Excelência. Eu acho que se há uma maneira para fazer uma regulamentação desse trabalho dentro do município, deveria ser dessa forma, adequando a lei. Adequando a lei já existente, que é uma lei estadual, que agora eu não estou com ela aqui na mão, né? Mas a lei que nós apontamos nesse projeto. De maneira nenhuma desqualificando o projeto do ilustre edil, de forma alguma, entendendo eu que o povo não deve ser submetido à sanção, porque o povo paga. Mas projetos que vêm aqui para beneficiar o povo, dificilmente é aprovado. Dificilmente sobe aqui nessa pauta. Dificilmente vem para essa tribuna. Dificilmente. E quando vem, muitas vezes são vetados, porque tem visto de iniciativa, tem visto disso, tem visto aquilo. Entendeu? Foi vetado agora o projeto do vereador Bruno Pessutti, uma pena, foi vetado. Estacionamento no recuo, foi vetado. Uma pena ter sido vetado esse projeto. Porque é o seguinte, vá lá na nossa vila para você ver. Não tem lugar de estacionar. Não tem lugar de estacionar, daí o cara dá uma encostadinha em cima da calçada, assim na beirinha da calçada, aí porque não tem outro lugar para parar, aí vem a CETRAN e mete a caneta, né? E não temos lugar para estacionar. Então são coisas assim que nós analisamos, eu como representante da população, da cidade de Curitiba, já não estou falando só da SIC, estou falando de uma cidade inteira. Então nós temos que ver o teor, o conteúdo desses projetos, entendeu? Porque esse projeto, sim, protege o meio ambiente, é muito bom. Eu tenho visto situação, tenho acompanhado a Sanepar em alguns serviços de entupimento de galerias. Uma parte, vereador. De galerias, eu tenho visto, acompanhado, entende? E quando a gente, em certas situações, deparou com caixas ali, com borras, eu digo assim, de gordura dentro da caixa, dentro daquela caixa ali, nós procuramos identificar de onde é que estava vindo aquela situação. Identificamos, era de uma lanchonete que estava do lado,
que o cara estava jogando no ralo. Houve testemunha de vários vizinhos, diversos vizinhos, e nós fomos com a Sanepar, fomos com o pessoal lá e conversamos com o vizinho. Olha, o senhor não pode fazer isso que o senhor está fazendo, entendeu? Outra, isso aí cabe uma multa para o senhor, porque o senhor está poluindo o meio ambiente. Foi feita a limpeza da caixa de captação, o vizinho parou com aquele serviço, mal feito que estava fazendo, e, portanto, naquele local não houve mais o entupimento e o refluxo da água do esgoto. Uma parte para o vereador Noemi Rocha. Muito obrigada, vereador Toninho. Vossa Excelência citou meu nome e eu não quero tirar a tua razão, porque no momento eu entendi que o projeto a essência do projeto do professor Euler é muito clara, é residencial. É óbvio que, na ânsia de perceber essa diferença entre comércio, indústria e residencial, a gente observou que realmente hipermercado e mercado também é comercial. Agora, vereador, com todo respeito... Solicito mais tempo, presidente. Mais 15 minutos para Vossa Excelência. Mas, com todo respeito, houve, e eu acho válido isso, houve uma conversação, porque projeto é isso. Eu acho que o que a gente não pode é ignorar esse projeto. O que é improvável é derrubarmos esse projeto, porque ele acrescenta, ele suplementa o projeto do Estado. E a lei autoriza isso. Estamos dentro da legalidade e dentro da constitucionalidade do projeto. O projeto está redondo. O que pegou ali foi realmente que existe uma lei estadual que se fala em comércio e indústria, e aí a gente pensa na logística reversa, tudo isso é importante. Mas, pelo que eu entendi, não vi o projeto agora está fomentado o residencial, a pessoa, e isso é válido, isso é importante, porque daí você traz também uma discussão individual do cidadão, que precisa, sim, se conscientizar e ter um foco, de local e que possa gerar recursos. Exemplo, nossa igreja pode fazer isso nas 170 igrejas. Pode. Que não é mais a sua, lamentamos a sua saída da Assembleia, mas fico feliz de você continuar servindo a Deus numa igreja maravilhosa. Mas, assim, o fato instituições de caridade pode ser beneficiada, mas com a força da lei, da obrigatoriedade, em pessoas em residência. Esse é meu ponto de vista, mas parabéns pelo debate. Muito bem, vereadora. Só gostaria que não me citasse mais com questão de religião, porque eu não misturo religião com política. Política é política e religião é religião. Cada um tem a sua. Então, eu gostaria só de fazer aqui um esclarecimento. Quando Vossa Excelência diz que agora está sendo direcionado para as pessoas, para residências, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa aqui. Quando se trata de uma empresa recolher o material reciclável, recolher o óleo de cozinha, de onde vem esse óleo de cozinha? Não é das residências, por acaso? É das residências. O fabricante, o vendedor que vende o produto, ele não utiliza o produto para vender, vem das residências. As residências estão aí. Por isso, a residência, é necessário que as residências sejam conscientizadas a devolver o óleo de cozinha usado nos locais. Não precisa de uma regulamentação de lei para isso. É uma conscientização, porque a regulamentação de lei, ela já está dentro da lei estadual, está bem claro. São os fornecedores e os responsáveis pela venda do produto. Agora, quando nós colocamos, aí vamos fiscalizar cada casa, cada residência? Não, nós temos que conscientizar. E nada mais e nada menos que isso, quando se trata deste projeto, desta emenda modificativa que nós fizemos aí, do projeto aí, substitutivo geral, ele se trata disso, adequar o projeto dentro da lei estadual que já existe. Já existe. Então, trata-se do quê? Conscientizar o cidadão ou a cidadã que mora em uma casa
que usa o óleo de cozinha na fritura, em alguma coisa, e dispensa aquele óleo, para que ela destine da forma correta. É isso que trata. Então, nós não estamos falando de outra coisa, a não ser isso aí, adequar o projeto. O projeto já existe. Já existe um projeto disso, para isso. Então, quando falamos, estamos esquecendo das residências. Não, quem produz o óleo, ali o óleo, a fritura e o restante do resíduo, são as casas, as residências ou os pontos comerciais que fazem fritura. Maioria das casas dos bairros na periferia, no bairro onde eu moro, por exemplo, onde o Rogério Campos mora, nós nem jogamos óleo fora, né, Rogério? Nós não jogamos, porque o óleo que nós fritamos lá, a carne, né, nós usamos para fazer o arroz, porque fica mais saboroso, não é? Nós não jogamos, nós não desperdiçamos nada. Nós aprendemos isso na roça. Quando nós trabalhávamos na roça, nós matávamos o porco, nós não tínhamos geladeira, deixava a carne no tacho, na lata da banha, né? Ia tirando aos poucos e usava o óleo da carne para fazer a comida. E tanto eu como minha esposa, nós somos oriundos do interior, da lavoura, entendeu? Então, óleo em casa, desperdício zero. Nós não jogamos óleo de cozinha. E aqueles que jogam, simplesmente só precisa conscientizar. Conscientização. Por isso, nós fizemos essa emenda modificativa, para que não atinja o cidadão, para que não implique em sanção de pagar multa, e que essa multa, que se for para ser paga, que seja paga por aqueles que fomentam esse comércio, que vendem, que distribuem, que têm condições, e não o nosso povo. É isso aí que eu gostaria de dizer. Se acharem por bem votar favorável à nossa emenda, os vereadores fiquem à vontade, como disse o líder, fiquem à vontade para votar. Eu peço voto favorável. Se acharem que não é pertinente também, continuam sendo meus amigos do mesmo jeito. Só que esse projeto, do jeito que está, eu acho que não deve ser aprovado. Simplesmente isso. Era isso aí que eu gostaria de dizer. E deixo com vossas excelências o resultado desse projeto e dessa votação. Eu acho que o povo não deve pagar pelas grandes indústrias, pelos grandes supermercados e fomentar ainda, talvez, uma possível, não estou dizendo que existe, né? Uma possível indústria de bombonas. Porque o negócio é o seguinte, o povo passa os catadores, passa o pessoal que recolhe reciclável, eles passam na rua e eles recolhem as gorduras, resto de gordura de cozinha, quem tiver, nós trocamos por isso, por aquilo, e aí ele vai lá no local onde a pessoa pega esse material e vende, e ainda vende por R$1. Ainda acaba saindo no lucro o catador, que faz esse tipo de trabalho. Muito obrigado, são essas as minhas palavras, e é esse o meu pedido. Se possível, vote nessa emenda. Continue a discussão. Vereadores inscritos. Professor Euler, na sequência... Só um minutinho. É Noêmia? Professor Euler, inscrito. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, servidores da casa, aqueles que nos acompanham pela internet. Bom, primeira coisa que eu queria deixar muito claro é que sempre que eu venho aqui para debater alguma coisa,
o meu embate vai ser sempre de ideias, jamais um embate de pessoas. Então, tudo que eu falar aqui, obviamente, é a respeito do projeto. Eu respeito muito o vereador Toninho da Farmácia, assim como todos os outros vereadores. E realmente, como ele disse, a gente tem ideias diferentes a respeito da concepção de cidade, e essas ideias têm que ser debatidas, e é natural que seja assim, é importante, e é por isso que existem 38 vereadores, né, para que várias ideias distintas possam ser apresentadas e então votadas de acordo com o que cada um fala. O primeiro ponto que eu queria colocar a respeito, eu acho que basicamente a gente tem que entender o que vai acontecer aqui hoje. Nós vamos votar primeiro o substitutivo apresentado pelo vereador Toninho da Farmácia. Se o substitutivo dele for aprovado, o meu nem entra em votação. Então a lei original, o projeto de lei original perderia, ficaria prejudicado. Se o dele não for aprovado, aí nós vamos para a votação do meu substitutivo, podendo ser aprovado ou derrubado também. Então, mais uma vez, eu queria comentar sobre a desnecessidade do substitutivo apresentado pelo vereador Toninho da Farmácia. Eu vou fazer uma comparação que é a seguinte. Imagine que eu chegue aqui e eu coloque um projeto de lei falando que em Curitiba é proibido roubar. Imagine que eu venha com esse projeto de lei. Olha, a partir de agora, em Curitiba é proibido roubar. Eu tenho certeza absoluta que nem nas comissões isso passaria. Porque os senhores e as senhoras falam, não, mas já existe uma lei federal que proíbe as pessoas de roubar. E se existe uma lei federal que proíbe isso, isso vale para o estado do Paraná, e se vale para o estado do Paraná, obviamente vale para Curitiba. Então, à medida que já existe uma lei estadual falando que é obrigatório o recolhimento do óleo de cozinha em ambientes comerciais e industriais que tenham relação com esse substrato, se já existe a lei estadual, já vale para Curitiba também. E se já vale para Curitiba, não há necessidade que Curitiba legisle a respeito desse tema. Então, o substitutivo proposto pelo vereador Toninho da Farmácia, se aprovado, é algo que não tem qualquer efeito, é algo que não substitui nada, simplesmente versa a respeito de um assunto que já tem legislação a respeito. Ou seja, um substitutivo que não tem efeito prático algum. Uma outra questão importante de se levantar é o seguinte. Atualmente, a questão do óleo de cozinha ser despejado em pias e ralos é uma questão que está resolvida? Se os senhores e senhoras me falarem, não, Euler, não existe esse problema, é um problema que está resolvido, eu retiro o projeto. Né? Se não houver esse problema, se não houver poluição das nossas águas por óleo de cozinha, aí também meu projeto perde sentido, porque ele não estaria resolvendo nada. Só que a gente sabe que não. Hoje a gente tem um problema sério, levantado inclusive pela Sanepar, que gasta fortunas mensais para despoluir águas que estão poluídas com óleo de cozinha. Agora, aonde que ocorre essa poluição? Nas residências, meu Deus. É lá na residência, após usar o óleo, que a pessoa descarta o óleo na pia. Não é no mercado, não é no ambiente comercial que isso acontece, é dentro da residência. Então, concordo que a gente tenha que educar a população no sentido dela não mais descartar incorretamente nas pias e ralos, mas essa educação é muito mais facilitada se você tiver dentro do seu condomínio o local para colocar o óleo. E isso não gera custo algum para o condomínio. Ao contrário, isso pode gerar receita ao condomínio. Existem empresas que pagam e pagam muito bem para poder comprar dos condomínios esse óleo. Então, isso não gera nenhum tipo de custo ao condomínio e ainda pode gerar receita. E outra, a ideia da lei não é impor a sanção, não é impor a multa. E mais ainda, o que o vereador Toninho da Farmácia pediu, que era para não ter bombonas, já não tem mais no texto do substitutivo. Então, não existe mais no texto do projeto a expressão bombona. Pode ser qualquer recipiente que o condomínio queira, contanto que esteja adequado à legislação municipal e estadual. Então, tudo aquilo que foi pedido em plenário para que fosse alterado
no meu projeto de lei, tudo, sem exceção, tudo que os vereadores pediram para ser alterado, eu alterei. Retirei a palavra bombonas e troquei por reservatórios que poderiam ser quaisquer. Aceitei a sugestão, ótima sugestão do Tiago Ferro, que as empresas que fazem a retirada desse produto não possam cobrar pelo serviço. O que oneraria, é verdade, os condomínios. Mas não tem mais. É impossível, agora pelo nosso substitutivo, que as empresas cobrem por esse serviço. Então, os condomínios não seriam prejudicados nesse sentido. Retirei hospitais, retirei escolas, postos de combustível, retirei todas as outras modalidades em que a reciclagem poderia ser feita. Deixei única e exclusivamente os condomínios e mais. A pedido do vereador Jairo Marcelino, falei que só condomínios com 10 unidades de moradia ou mais possam ser obrigadas. Então não são todos condomínios. Condomínios pequenininhos, que talvez tivessem dificuldade com isso, não serão obrigados, só a partir de 10 unidades de moradia. Então, tudo aquilo que os vereadores solicitaram que fosse feito no projeto, eu fiz, eu adequei. Eu creio que o projeto agora... Vereador. Já concedo a parte, vereador. Creio que o projeto agora esteja de uma forma que não prejudica ninguém e, ao contrário, ajuda. O vereador Toninho da Farmácia falou que o projeto não atende à população de Curitiba. Ora, se o projeto ajuda o meio ambiente, ele ajuda toda a população. A gente tem que parar de pensar simplesmente naquele nosso imediatismo de casa e temos que pensar sim no meio ambiente, que é a nossa grande casa, é onde verdadeiramente a gente mora. Então, todo projeto que vem aqui e que favoreça o meio ambiente é projeto que favorece sim toda a população. Então, repito, nenhum morador de Curitiba será prejudicado, onerado ou terá que pagar algo por causa desse projeto. Ao contrário, muitos moradores nos seus condomínios terão receita com esse óleo que será vendido para as empresas. E além disso, a gente protege o meio ambiente. Repito então, acho que é importante a gente esclarecer o processo de votação. Primeiro votaremos o substitutivo do Toninho. Um substitutivo que simplesmente repete o que diz a lei estadual. E ao repetir o que fala a lei estadual, dá-se a impressão que Curitiba não faz parte do Paraná. Se faz parte, a lei estadual já regulamenta isso, não há necessidade de uma lei municipal. O segundo, o meu substitutivo, que é o projeto de lei original e que dá conta de outro tema, o recolhimento do óleo nas residências, não nas indústrias, não no comércio, porque isso a lei estadual já faz. A parte é o vereador Goura. Obrigado, vereador professor Euler. Parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, vereador Felipe Braga Cortes também. E eu pergunto, desde quando que está pronto para o plenário e que o senhor fez todas essas adequações, que eu acho que, se não me engano, foram muitas sessões já que o projeto foi postergado. Então, se o senhor puder esclarecer. E também acho que o senhor deixou bem claro a relevância ambiental, a importância do projeto para a cidade de Curitiba, para a recuperação dos nossos rios, as nossas bacias hidrográficas. E, com certeza, conte com o nosso apoio para a aprovação do projeto, pela relevância e pela importância, e pela sua disponibilidade também em adequações que foram sugeridas pelos vereadores aqui. Então, acho que é importante louvar a postura de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Vale ressaltar que eu tive uma reunião na Secretaria do Meio Ambiente, onde uma série de sugestões também foram apresentadas pela equipe, e eu adequei. Todo o projeto foi adequado às solicitações realizadas em reunião com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, é um projeto que foi construído inicialmente por mim e pelo Felipe, mas que recebeu sugestões da Sanepar, Secretaria do Meio Ambiente, diversos vereadores e tudo, sem exceção, tudo aquilo que foi pedido, eu modifiquei. Eu só não posso modificar a ponto de transformar o projeto numa coisa que ele não tinha objetivo. Realmente, a parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, essa é uma parte que eu não me preocupei em legislar, porque a legislação estadual já fala muito claramente a respeito disso. Respondendo ao vereador Goura,
O projeto está pronto há pelo menos aí umas 40 sessões, recebeu uma série aí de adiamentos, e na última sessão que nós discutimos isso, foi conversado a respeito de haver um consenso para um substitutivo geral. No mesmo dia, eu produzi esse substitutivo, fazendo adequações como o pedido do Tiago Ferro, a respeito de impedir a cobrança pelo serviço de retirada do óleo. Coloquei nesse substitutivo meu nome, do Felipe, coloquei o nome do vereador Toninho da farmácia e do Dr. Volmir. Só que na quinta e na sexta-feira, eu fui ao gabinete do Toninho e do Dr. Volmir, eles não estavam e eu não consegui recolher a assinatura deles. Iria recolher essa assinatura hoje, mas fiquei sabendo que a base teve uma reunião e nessa reunião o Toninho manifestou que não assinaria. Então, o consenso, se não houve, não foi da minha parte. Eu o tempo todo estive disposto a fazer as alterações e um consenso. Eu só não posso achar uma solução consensual quando o substitutivo vem falar de algo que não tinha nada a ver com o projeto original. A propósito, essa é uma sugestão para o nosso regimento interno, talvez, que os substitutivos feitos sobre os projetos tenham que versar sobre o mesmo tema e não sobre um assunto completamente diferente. A parte concedida ao Felipe Braga Cortes. Não, eu queria só dizer, o mérito é todo seu do projeto, a gente assina junto como parceiro, mas o trabalho que Vossa Excelência fez foi um trabalho acadêmico até, porque foi atrás de todas as informações, abriu mão de uma série de coisas, conversa com o vereador que fez, com os vereadores que fizeram as emendas, é combinado de assinar, daí no momento de assinar não assina, daí diz que a base não vai assinar, quer dizer, tudo que foi feito de discussão e de entendimento, Vossa Excelência tentou. Mas parece que, ao contrário, deixar muito claro, ó, nós não vamos aprovar esse projeto, porque a base não quer, ou porque o prefeito não quer, fica toda essa confusão e a Vossa Excelência, às vezes, o trabalho da Vossa Excelência de fazer, de articular, parece que fica em vão. Né? Mas eu quero dizer que talvez a principal reunião que Vossa Excelência fez foi na Secretaria do Meio Ambiente, onde deu toda a sinalização, inclusive modificando algumas questões. Então, o projeto está apto a ser votado, é um projeto de extrema importância para a cidade de Curitiba, que mexe com o meio ambiente, vai fazer com que se torne possível Curitiba ser um exemplo nessa questão do óleo de cozinha, como eu disse na outra vez, como foi a questão dos medicamentos vencidos, quando nós fizemos a lei dos medicamentos vencidos também foi um embate. Mas como vai ser feito? Mas quem que vai pagar a conta? Tudo se resolve. Porque na hora que a questão da logística reversa vem e traz a empresa, o empresariado, existe uma motivação e existe condição de ganhar dinheiro com isso, o ciclo fecha, vereador professor Euler. O ciclo fechou com a latinha de alumínio há muitos anos atrás. A partir do momento que o quilo do alumínio baixa, fica no valor baixo, acaba sobrando latinha. Faz parte, tem que ter o ciclo. E isso vai ter para o óleo de cozinha também. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. É lógico que a questão da logística reversa, ela é essencial. É importantíssimo que o estabelecimento comercial, aquele que vende o óleo e aquele que produz o óleo industrial, é importantíssimo que eles cuidem realmente do recolhimento desse resíduo. Só que isso já tem a obrigatoriedade pela lei. Mais 15 minutos, por favor. Mais 15 minutos. Então, a lei estadual... Só um minutinho, vereador. Ok. A lei estadual já obriga essa questão da logística reversa pelos estabelecimentos comerciais e industriais. O problema é que isso não tem acontecido com o usuário. Muitos usuários, aqueles que realmente têm a chance de guardar o óleo ou despejá-lo na pia, muitos estão despejando na pia, porque é mais fácil. Claro, você acabou de cozinhar, jogar ali, claro que é mais fácil, mas não é o mais adequado. Então é importante que nas residências as pessoas realmente recolham esse óleo e facilita muito a vida da pessoa se dentro do condomínio dela, ela tiver um posto de recolhimento. Então, a ideia do meu projeto de lei é simplesmente isso, é facilitar a vida do cidadão curitibano, para que o cidadão curitibano possa facilitar a vida do meio ambiente.
Uma parte, vereador. A parte concedida já ao vereador Noronha Rocha. Quero parabenizá-lo por esse projeto, quero parabenizá-lo por sua luta por esse projeto. E é muito claro que ele vem beneficiar a cidade de Curitiba num todo. Eu quero dizer, como dona de casa, eu gostaria de ter um local de recolhimento, e eu trabalho com instituições filantrópicas que clamam por esse material para fazer sabão, para fazer materiais de limpeza. Eles vendem sabões para arrecadar fundos para a instituição. As igrejas poderiam muito bem fazer, mas o fato de fazer em condomínio vinha realmente dar um fomento para que você pudesse reciclar. Caso contrário, vai continuar jogando na pia, vai continuar poluindo os rios, vai continuar todo esse caos que a lei estadual não resolveu. Eu até sugiro a Vossa Excelência de fazer um pedido de informação para que, se isso está ocorrendo, e trazer a essa casa uma resposta, porque na minha leitura não está acontecendo. E esse projeto municipal, com toda a sua luta, com todo o seu empenho, seu bom senso e a sua capacidade de agregar para melhorar, eu espero que não seja em vão, vereador Euler. Eu espero que essa casa tenha consciência de observar que é um projeto que vai beneficiar e que nada vem impedir para que faça uma votação com muita clareza, dentro da constitucionalidade, dentro da legislação e dentro daquilo que vai beneficiar a nossa cidade de Curitiba. Eu acho que votar contrário, na minha leitura, é um retrocesso ao meio ambiente. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, pela sua luta. Eu sei que a sua luta foi para ser aprovado esse projeto e esperamos que ele seja aprovado. Parabéns. Obrigado, vereadora Noronha Rocha. A senhora citou algo importante. Existem diversas instituições de caridade no município e que parte da renda delas advém do fato delas recolherem óleo de cozinha em locais variados e revenderem isso. Agora, imagine, à medida que os condomínios com mais de 10 unidades passarem realmente a recolher esse produto, imagine o quanto essas instituições não serão beneficiadas. Elas saberão que poderão passar em diversos condomínios fazendo esse recolhimento. Então, é um projeto de geração de renda. Se a pessoa falar, não, tudo bem, eu não me preocupo com o meio ambiente. Ok, preocupe-se com outra coisa, então, que é a geração de renda para diversas instituições de caridade, existem escolas, que eu tive notícia de que os alunos formandos passaram a recolher óleo de cozinha em alguns locais e pagaram toda a formatura no final, simplesmente com o recolhimento desse produto. Agora, imagina se eles soubessem que em todos os condomínios da cidade teriam ali um local para recolher. Como facilitaria para eles a aquisição desse recurso, né? Uma outra coisa para se pensar é o seguinte, talvez 20 anos atrás, a gente não tivesse nos condomínios lixeiras separadas, lixo reciclável e o lixo orgânico. Não, antes era tudo junto, né? E alguém um dia deu essa ideia, vamos separar essas duas coisas. Certamente houve resistência nesse momento. Falava, separar, você vai ter que ter 2 latas de lixo, isso vai gerar um custo para o condomínio. Hoje, ninguém imagina um condomínio que não tenha separadas lixeiras para o orgânico e para o reciclável. E por que não uma terceira lixeira para um outro tipo de lixo, que é esse lixo líquido, que é o óleo de cozinha? Então, assim como você tem o lixo orgânico, assim como você tem o lixo reciclável, existem outros tipos de lixos e que a gente tem que separar. Curiosamente, há uma propaganda da Prefeitura Municipal falando exatamente sobre o óleo de cozinha. Fala, olha, separe esse óleo, coloca numa garrafa PET, né, para você não jogar isso no meio ambiente. Então, a ação educacional já está sendo feita. Vamos favorecer as pessoas que querem recolher esse óleo adequadamente? Eu acho que sim. Vamos colocar no condomínio dessas pessoas uma lixeira para que elas possam, de uma maneira mais facilitada, recolher esse óleo. E não ter que ficar transitando com esse óleo pela cidade até achar um posto de coleta no comércio ou na indústria. Então, a ideia do projeto é muito simples. É facilitar a vida do curitibano para que ele tenha no seu próprio condomínio uma lixeira a mais, uma lixeira para o óleo de cozinha. Assim como já tem para recicláveis, assim como já tem também para o lixo orgânico. Então,
Esclarecendo novamente qual vai ser o processo de votação agora. Nós vamos votar o primeiro substitutivo geral, que é o do Toninho da Farmácia, um substitutivo que é simplesmente uma cópia da lei estadual e, consequentemente, não tem efeito prático nenhum. Peço a derrubada, com todo respeito ao vereador Toninho da Farmácia, mas peço a derrubada dele, porque é um projeto que não tem nada a ver com o meu projeto original. Nada a ver, é outra coisa. Até sugiro que o vereador, caso seja derrubado o projeto, que ele reapresente, mas aí como um projeto dele, e não como uma modificação que altera completamente o projeto original. Aí ele vai passar pelas comissões, provavelmente não vai ser aprovado na CCJ, por já haver uma lei estadual que trata do mesmo tema. Então peço a derrubada do primeiro projeto, do primeiro substitutivo, e peço a aprovação do meu substitutivo, com todas as mudanças que os vereadores sugeriram, com todas as mudanças que a Secretaria do Meio Ambiente pediu, com todas as sugestões que a Sanepar fez e que é a maior interessada de que haja reciclagem do óleo. Obrigado. Próximo, a vereadora inscrita é a vereadora Noemi, vereadora Julieta Reis. Vereadora Noemi Rocha. Não, eu fui abre contemplada mão? já. Perfeito. Vereadora Noemi, vereadora Julieta Reis, na sequência, vereador Ticaré já está inscrito. Você está presente, porque eu estou te vendo. Senhor presidente, senhores vereadores, não existe nada mais espetacular na democracia do que o parlamento. O parlamento é o cerne da democracia. É aqui que nós debatemos todos os assuntos com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes e cada um de nós representando uma parcela da nossa população. É essa beleza do parlamento, a discussão, os diversos interesses. O projeto, ora em questão, que dispõe sobre medidas obrigatórias para o reaproveitamento e reciclagem do óleo de cozinha em estabelecimentos do município, é importantíssimo. É um projeto que, do ponto de vista ambiental, é fundamental para que nós possamos discutir, aprimorar, amadurecer, para que a cidade tenha um projeto adequado em funcionamento dentro da logística reversa, para que todas as pessoas tenham a tranquilidade e a educação para realizar o serviço de maneira adequada conforme a regulamentação. Agora, nós não podemos aprovar um projeto desta magnitude cheio de retalhos. Emenda aqui, tira emenda de lá, lei estadual aqui, que contraria não sei o que lá. Nós já aprovamos vários projetos aqui dentro da logística reversa, e eu lembro perfeitamente quando nós trabalhamos a questão dos pneus em Curitiba, esses depósitos de pneus, porque, veja, não adianta nós aprovarmos a obrigatoriedade da população em realizar determinado serviço se não tiver por trás empresas que façam esse recolhimento, ou o poder público vai fazer esse recolhimento. Se existem essas empresas. Então, um projeto como esse, ele tem que ser amplamente negociado com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Uma parte, por favor. Que, com certeza, faria várias reuniões com as pessoas e as empresas interessadas para saber se existem essas empresas em Curitiba, porque nós sabemos que o problema da lata não existe problema, porque ela tem valor agregado e todo mundo quer a lata. Tanto é que ninguém vê lata jogada fora. Existe o valor agregado. Agora, existem outros tipos de produtos que a gente precisa fazer essa logística reversa funcionar, e tem que ver se isso vai acontecer na cidade. Não adianta obrigar a população a fazer um determinado tipo de serviço se não tem um respaldo por parte da negociação com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no sentido de fazer isso funcionar na prática. Então, nós tivemos já várias iniciativas com relação a essa causa. Nós sabemos que tem algumas organizações
não governamentais, igrejas que fazem esse recolhimento. Aqui mesmo na Câmara, a gente tinha lá um depósito que todo mundo estava pondo óleo de cozinha, mas não deu certo, porque depois teve dificuldade em saber quem é que vinha recolher. Não deu certo, não deu certo. Estava lá, a bomba lá, o depósito lá para a gente colocar o óleo de cozinha, mas não deu certo. Por quê? Porque o círculo tem que funcionar. Não adianta só recolher de um lado e não fazer o círculo circular. Então, na minha opinião, é um projeto importante e complexo. É complexo, é uma nova atitude ambiental que a população de Curitiba vai ter que tomar e que tem que ser discutido aqui na Câmara e que tem que ser discutido, inclusive, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no sentido de fazer funcionar na prática. Não podemos onerar só a população, sem saber como é que vai ser o respaldo para que essas pessoas possam ter o seu óleo recolhido. Tem mais uma coisa. O projeto, no substitutivo geral, fala que é só condomínio. Mas também não adianta a gente fazer uma lei para Curitiba só para condomínio. Ora, o condomínio é obrigado a recolher o óleo e a casa lá da residência de não sei o quê não precisa. Nós temos que fazer um projeto completo, bem feito e que funcione na prática, negociado amplamente, discutido amplamente, independente dessas questões que estão querendo levantar aqui, que não são verdadeiras, questões partidárias. Não são verdadeiras. A sua parte, vereador. Aqui é o seguinte, vários vereadores, o vereador Euler apresentou o projeto, depois houve também o projeto do vereador Toninho, Volmir, etc., mas não houve um consenso em que esse projeto seja arredondado para que ele venha funcionar na prática. Então, o parlamento está discutindo com opiniões divergentes e a cidade precisa de um projeto completo, não apenas só para condomínio, mas para todo mundo. Todo mundo. Principalmente as lanchonetes que fritam pastel. Por que estou falando isso? Porque usam óleo em quantidade, muito mais do que eu uso na minha casa. Ora, gente, pensem bem como é que isso vai ser feito na prática, esse recolhimento. Nós precisamos saber quem é que vai fazer esse recolhimento e para onde vai o destino final. Tem tanta fábrica de sabão aqui em Curitiba? Eu não tenho esse levantamento. Mas, enfim, o parlamento é soberano, o parlamento representa o povo de Curitiba, nós temos que discutir esse projeto amplamente, é um projeto importantíssimo e a cidade requer um projeto que sirva, inclusive, de exemplo para outras cidades. Vereador Euler, depois o vereador Golda. Muito obrigado, vereadora. Esclarecer alguns pontos importantes. O projeto ele foi amplamente discutido, inclusive com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, eu tive a reunião com eles, eles pediram uma série de adequações no projeto e eu fiz todas. Atendi absolutamente todas as solicitações da Secretaria do Meio Ambiente, tive reunião também com a Sanepar e também aceitei todas as sugestões da Sanepar, que é quem na prática acaba tendo o problema da despoluição dos rios. Por que esse projeto não é para as residências e sim para os condomínios? Porque a residência é uma única unidade de moradia e ela levaria um tempo muito grande para ter um volume considerável de óleo a ponto de alguém querer passar ali recolher. Enquanto no condomínio, com vários moradores, várias residências recolhendo óleo, em pouco tempo você tem uma quantidade razoável de óleo e as empresas se interessam sim em recolher. E existem diversas empresas em Curitiba, o questionamento da senhora, diversas empresas em Curitiba que já trabalham especificamente com a reciclagem de óleo. E elas passam a recolher e o projeto agora ainda prevê isso. Elas são proibidas de cobrar pelo recolhimento. Vamos dizer assim, o que elas ganham com recolhimento já é o substrato em si, já é o óleo de cozinha. Então, é um projeto que ele não está feito de fragmentos, não. Projeto que foi aprovado em todas as comissões em que passou e que foi recebendo, obviamente, sugestões para sua melhoria. Então, hoje ele é um projeto que atende todas as solicitações da Secretaria do Meio Ambiente, ele atende as solicitações da Sanepar e as solicitações de diversos vereadores que quiseram contribuir ao longo do processo e contribuíram muito, é verdade, contribuíram muito, como a sugestão do Thiago Ferro, de impedir a cobrança pelo transporte e a coleta desses materiais. Então,
existem muitas empresas querendo recolher o material, o que não existe hoje é o material, que ele está indo para o ralo. E esse material ele não é só para detergente, como a senhora levantou, ele vale para uma enormidade de outras coisas. Detergentes, sabões, vale também para se fazer tintas, lubrificantes. Então, a cadeia, como a senhora falou, o círculo total da reciclagem, ele está fechado. Só falta um detalhe, que é o morador da cidade de Curitiba não despejar mais o óleo na pia. E para isso, a melhor coisa do mundo é se ele estiver próximo à sua casa, tudo bem, no mercado ou no outro local, se ele tiver ajuda também, mas isso já a lei estadual já prevê. Mas se ele tiver perto da tua casa um local para despejar esse óleo, isso vai aumentar com certeza o recolhimento desse tipo de lixo, e aí sim o ciclo realmente pode ser fechado, beneficiando todos e o meio ambiente. Sobre as pastelarias, elas já são obrigadas a fazer esse recolhimento, porque isso já está na lei estadual, o que retira a necessidade do substitutivo feito pelo Toninho, porque isso a lei estadual já prevê. Vereador Obrigado. Goura, com a palavra. Vereadora Julieta Reis, obrigado pela parte. Eu quero discordar da fala de Vossa Excelência. Eu acho que, como eu fiz a parte ao vereador Euler, foram 40 sessões já em que o projeto foi postergado, não veio para votação, justamente para todas essas adequações. O diálogo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente aconteceu, com a Sanepar também. Todos os vereadores puderam participar, opinar, dizer pontos que concordavam, que discordavam. Então, eu acho que ele está, sim, a senhora reconheceu a importância do projeto e acho que ele está pronto para ser votado, e o plenário tem que ter independência agora para votar de acordo com o mérito. A Prefeitura, obviamente, tem equipe técnica altamente qualificada para as adequações e para os desdobramentos que a lei que o projeto sendo aprovado, virando lei, ele terá como consequência para a cidade. Então, peço aqui que a gente encaminhe positivamente o projeto pela importância justamente dada a ele. Senhores vereadores, é claro que o projeto é muito importante porque a cidade precisa resolver o problema deste destino final do óleo de cozinha. Precisa resolver este problema. Agora, não existe consenso no plenário, não existe consenso entre os próprios vereadores, no sentido de que, por exemplo, eu discordo com todo respeito ao vereador Euler, da questão de ser só condomínio. Eu acho que a cidade precisa de um projeto global, de um projeto completo, não só para condomínio, porque daí nós vamos, de alguma forma, tirar a questão da isonomia entre a população da cidade, porque só o pessoal que mora em um condomínio com mais de 10 residências venham a ter a obrigatoriedade de fazer esse recolhimento. E os outros locais não. Tudo bem, Vossa Excelência falou da questão da lei estadual, mas se a lei estadual já obriga tudo, então também nós não precisamos especificar nada. A cidade só teria que fazer um regulamento através de decreto. Nós precisamos de uma lei abrangente. E, no meu entendimento, ainda não existe o consenso entre os vereadores, no sentido de que essa lei vai funcionar na prática, que é uma lei importante, a gente sabe disso, mas nós precisamos saber exatamente qual vai ser o seu funcionamento na prática. Quem é que vai fazer esse recolhimento? Acho difícil, em todo caso não impossível, de uma empresa vir a fazer esse serviço gratuitamente. Acho difícil, mas, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda existem dúvidas. E onde existem dúvidas, nós temos que esclarecê-las, para que o projeto de lei realmente seja um projeto que vá funcionar e que torne Curitiba uma cidade ainda mais ambientalmente correta com relação ao óleo de cozinha. Acho super importante, mas não vejo ainda consenso entre o plenário. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Chicarelli, com a palavra, 15 minutos prorrogáveis, Vossa Excelência.
poderia deixar de vir a público diante de um projeto tão importante, de solidarizar o meu apoio, pelo menos na execução do projeto, aos vereadores, autores do projeto, que estão de parabéns, né, por conseguir trazer no plenário para discutir. E, como a vereadora Julieta disse, provocar um ponto bala que até o plenário fica, né, fica indeciso, né? Mas não poderia deixar, vereador Euler, né, de reconhecer o seu trabalho, a sua luta. E queria, né, como eu fiquei os 4 anos passados aqui, fiquei na oposição, ou pelo menos um vereador que questionava, explicar mais ou menos como era, como aconteceu, né, e o que pode acontecer com o vosso projeto que é tão bom. Bom, primeira coisa, na legislatura passada, e eu, nesse sentido eu quero parabenizar o líder do prefeito, o presidente, que traz esse projeto para discussão. Na legislatura passada, se o senhor fosse um vereador da base, viria. Se fosse de oposição, não viria. Não, mas é verdade. A vereadora Julieta já falou que não era assim, mas era. Mas não é o grande problema, vereador. Quando começa a se colocar muito cabelo em ovos, né, o plenário já está meio preparado para, né, convencer cabeças, né, modificar opiniões e tudo mais. Então, o que eu posso dizer para Vossa Senhoria? Na minha opinião, se nós conseguirmos fechar a questão para condomínios em Curitiba, eu acho, inclusive nesse sentido, eu tentei emplacar um projeto aqui nessa casa, e naquela época, o vereador Bruno Pessutti, que é meu amigo, com a sua assessoria, o Douglas, não sei por qual motivo, também na última sessão emplacou um substitutivo, né? Fazendo o contrário, engraçado. Eu tinha o projeto para condomínio e naquele dia emplacou o substitutivo para ir para todas as casas, né? Porque vereadores eram presentes aqui, incluído até os vereadores de situação da época, da comissão de legislação, aí está o Braga Cortes, está a Josete, está o outro, também naquela época, e eu faço questão de falar isso, não concordavam que o projeto devia ser aplicado para condomínio. O vereador Julieta, que está aqui também, deveriam ser aplicados para a cidade toda. Uma igualdade de... né? Não estou criticando esses vereadores agora, mas para vocês verem como o jogo de oposição, a situação muda, senhores vereadores. Agora, os mesmos vereadores acham normal legislar sobre o condomínio, como eu concordo. Não mudei minha opinião naquela época e não vou mudar agora diante do seu projeto. Mas eu acho que isso é bom senso. Naquela época, volto a falar, o projeto que eu fiz, por isso que vale a experiência, senhores. O projeto que eu fiz para condomínio não valia só para condomínio, porque tinha que ser aplicado para a cidade toda. Com exceção da, provavelmente, a vereadora Noêmia, que me apoiou naquela época, vereadora, quero parabenizar, você lembra disso? O vereador Bruno Pessutti veio aqui, aprovou o substituto dele, que não serviu para nada, assim como o substituto do vereador Toninho não vai servir para nada, tem a lei estadual, né? E quero deixar bem claro, não estou contra o vereador Toninho de forma alguma, mas os aspectos do projeto. É um substitutivo para embaçar as coisas, para as coisas não prosseguirem. É desagradável isso. Tá? Eu me coloco na sua posição hoje ainda, ter que encarar um vereador ou outro vereador que na hora H venha colocar um substitutivo. É horrível isso, é desagradável. Mas isso acontece no plenário, não sei em qual condições. Mas é horrível. Então eu quero parabenizar a sua educação, o seu jeito de ser, tá? Os teus 26 mil votos, foi isso? Não precisa dizer mais nada. Né? Acho que calou a boca de muita gente, não só daqui dessa Câmara, mas outros outsiders que vêm por aí. Parabéns. Então, eu faço esse desagravo aqui porque eu me coloco no vosso lugar. Né? Um projeto bom, né? Que inicia-se agora nos condomínios. Ótimo!
Vamos iniciar, gente, a separação do lixo. O vereador Toninho falou da casa dele, que é uma casa de bairro. Eu, como ele já me acusou, eu não me envergonho de morar no centro, porque eu luto por melhorias no centro e para a cidade toda. No meu prédio, vereador, né, a minha esposa faz sim o recolhimento de lixo, não é falar, em compostas de conservas, depois leva na casa da minha sogra, em Tamandaré, para ela poder continuar reaproveitando. Mas eu fico pensando lá no meu prédio, será que as outras pessoas fazem isso? Será que vai para a descarga? Será que vai para o ralo? Entendi bem, assim como muitos vereadores entenderam tanto pelos em ovos que colocou agora, que o projeto passa a ser até meio questionável ou duvidoso, porque esses pelos em ovos acabam atrapalhando. Quem vai comprar, quem vai vender? Gente, é iniciativa de mercado. Se uma pessoa for lá comprar e ganhar dinheiro e aproveitar as bombas, gerar mais emprego, trabalho, a gente tem que parar com essas picuinhas. Colocou uma alteração que já a mim não agradou. Eu sou muito mais amplo, eu acho que as pessoas podem comprar, vender, que nada. Uma pessoa igual a Vossa Senhoria pôr o seu questionamento, falar que tem algum interesse com alguma coisa, de forma alguma. Eu sou seu colega aqui, que defende até debaixo d'água nesse sentido. Se houvesse algum rumores, eu mesmo falaria aqui. Ou se tivesse do vereador Toninho ou do outro vereador que viesse aqui e falasse, como eu falaria. Naquela época, veio o sindicato aqui, o Sicov, fazer as negociatas e negociar o meu projeto. Nessa época nem vieram, porque, como disse, muitos sindicatos estão querendo mais agora arrecadar o seu resto de dinheiro que falta, as suas condições, e nem lobby mais eles vêm fazer aqui, estão se desorganizando totalmente a categorias. Mas é isso, vereador, que eu tinha que falar, me colocando no vosso lugar. Eu não decidi completamente meu voto, confesso, porque foram tantas coisas, mas eu estou com o senhor, provavelmente eu vou votar ainda, vou me abster, mas não por isso, porque algumas condições foi mexido nesse projeto, e algumas condições eu queria que fizesse uma contraparte. Por exemplo, no meu prédio, é um prédio antigo, não tem lá ainda aquele local, como no Novas Construções de Curitiba tem, adequado para deixar os lixos e também o óleo. Vossa Senhoria, professor Euler, eu queria que o senhor, eu que estou interrogando Vossa Senhoria numa parte, me desculpe, se eu pudesse me explicar e pudesse fazer uso. No meu condomínio, por exemplo, no meu prédio antigo, não existe um local específico para se manter o óleo de cozinha recolhido. Não sei se Vossa Senhoria entendeu. É uma construção antiga, tem no máximo lá uma escada, um banheiro. Entendo que a embalagem pode ser pequena, mas pode acumular. Como esse condomínio antigo que não tivesse essa área, poderia vencer essa condição, senhor? Vereador Schicarelli, primeiro, muito obrigado pela defesa do projeto. No teu condomínio, certamente há uma área destinada para lixo. O lixo recicla, deve ter ali o local em que os moradores tiram o lixo de casa e colocam lá nas lixeiras de lixo reciclável e o lixo orgânico. Seria mais um reservatório. E é, na verdade, um reservatório pequeno, porque a quantidade de óleo que se gera numa residência também não é nada absurdo. Então, assim como já tem um reservatório para o lixo reciclável e tem um reservatório para o lixo orgânico, teria um terceiro para esse lixo líquido, que é o óleo. E como eu disse, um reservatório que não é tão volumoso assim, então qualquer condomínio consegue se adaptar a essa situação, porque as empresas rotineiramente passam ali também para recolher. Então eu creio que, por menor que seja o espaço num prédio, é possível você ter lá um pequeno reservatório para coletar o óleo de cozinha usado. Eu realmente, vereador, só para explicar, e assim como tem muitos prédios antigos no centro de Curitiba, eles não têm o local apropriado para lixo. Eles têm assim, às vezes no andar, conseguiram fazer uma lixeira especial, aprovada pelo bombeiro, que não atrapalha a circulação, um local, e no mesmo dia, isso eu sou testemunha, no mesmo dia que a cada andar se enche aquela lixeira, eles colocam na rua. No máximo, o lixo reciclado.
Mas eu entendo, eu também fico com Vossa Senhoria, eu acho que pode ser vencido, né, essas questões. Eu acho que a lei avança muito e, novamente, eu quero encerrar parabenizando Vossa Senhoria. Estou propenso a voltar com o senhor, porque nós temos que iniciar, temos que imaginar, gente, ainda que seja restringido para condomínios. Em Curitiba nós temos aí aproximadamente 400 mil pessoas, ou 1/5 da população, que moram em condomínios, né, horizontais, verticais e grandes prédios. E ainda que fosse iniciarmos só nesse condomínios, não procurando observar essas picuinhas que se colocam aqui em plenário, e com o poder de normatização da Secretaria do Ambiente, né, eu sou totalmente favorável ao vosso projeto. Estou propenso a votar favorável. Obrigado. Continua em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão para encaminhamentos. Vereador, nós temos vereador Toninho, vereadora Noêmia, inscritos, vereador Toninho, na sequência, vereador P. Petruzzello. A senhora pode fazer... Não vai fazer encaminhamento, vereador? Não. Vereador Abrimão, vereador Toninho e vereador P. Petruzzello. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nobres visitantes da Casa Legislativa, senhores e senhoras, na realidade eu venho fazer esse encaminhamento por uma simples razão. Eu vejo que os vereadores estão um pouco preocupados e a causa da preocupação desta casa também nos preocupa, porque assim, o professor Euler, ele está preocupado com as pias de cozinhas e coisas semelhantes. Eu não deixo de ter a minha opinião de que nós devemos legislar por uma cidade inteira, de que esse projeto deveria ser anexado à lei estadual, que já existe, para que o município pudesse fazer essa fiscalização. E acredito que esse seria o caminho, mas percebendo, e depois vou estar justificando também o meu voto, percebendo, professor Euler, que da sua preocupação, tantas andanças, caminhadas, não concordo com essa sanção de R$400, isso aí eu não concordo. Eu acho que os nossos munícipes já estão sobrecarregados de tanta sanção, sanção para isso, sanção para aquilo. Em tudo, o povo da cidade é oprimido. E a maioria das vezes, pelos seus próprios gestores, aqueles que deveriam defendê-los. Isso eu estou falando da esfera federal até a esfera municipal. Porque ontem, domingo, eu estive visitando, no meu bairro, eu estive visitando algumas casas. Visitei aproximadamente umas 50 casas sobre uma situação. Em uma das casas, encontrei uma senhora numa situação de desaposentadoria, num estado lastimável, com um banheiro para fora da casa, exposto. Uma situação lastimável que está a nossa política. Portanto, eu vou, dali da bancada, fazer a retirada da minha emenda. Vou fazer essa retirada para não constranger os meus colegas de trabalho desta Casa Legislativa, para não colocar em saia justa nenhum dos nossos colegas, porque nós somos parceiros, sempre fomos parceiros, e vamos continuar
lutando junto por uma Curitiba melhor. Eu vejo que o seu projeto, de uma certa forma, ele não vai fazer um estardalhaço na cidade e não vai fazer um estrago tão grande assim na cidade. Não. Eu percebo que é um projeto... O projeto é bom. O projeto é bom. Talvez o seu, com o seu contexto não esteja adequado da forma que eu gostaria que tivesse. A ideia é excelente. A ideia é muito boa. Mas no contexto geral, eu não concordo. Eu não estou de acordo e gostaria de fazer essa modificação. Então fica a critério dos senhores vereadores aprovarem ou não esse projeto. E vou da bancada, senhor presidente, gostaria que fazer esse pedido. Continua para encaminhamentos, vereador Pia Petruzzello. Não há... Para requerimento, na sequência, vereador Toninho da Farmácia, então. Com a palavra, vereador Toninho. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido de retirada da emenda, a primeira emenda, que é de minha autoria, substituto geral, de minha autoria e do doutor Volmir. Ok, vou colocar em votação no plenário. O vereador Toninho da Farmácia, um dos autores, solicita a retirada do substitutivo geral 3136, e nós ficaríamos apenas com o projeto de substitutivo geral, melhor dizendo, de iniciativa do professor Euler, vereador Felipe Braga Cortes, Toninho da Farmácia e doutor Volmir, que foi apresentado agora. Portanto, como um dos autores pede retirada, de imediato esta presidência acata e passamos à votação do substitutivo geral 3175, de iniciativa de 4 vereadores. Portanto, não há mais encaminhamentos, passamos à votação. Vereadores, se manifestem. Esse é o do professor Euler, então só ficou do Euler porque foi retirado do vereador Toninho. Perfeito, vereador. Só para esclarecer novamente, então, plenário. Vereador Toninho retirou o substitutivo geral de iniciativa dele próprio com o vereador doutor Volmir, e ele assina o projeto e conseguindo o projeto juntamente com os vereadores professor Euler, vereador Felipe Braga, vereador doutor Volmir. Então, o vereador Toninho optou em retirar sua proposição e nós está em processo de votação o 3175. É apenas um substitutivo que está sendo votado. Vereadores, se manifestem. Desculpa, senhor presidente, nós estamos aqui num diálogo. Esse é o projeto, esse é do vereador Euler. Perfeitamente. Então nós estamos todos votando favoráveis ao projeto do vereador Euler. Indicação favorável também. Então, assim, ouvindo os líderes para encaminhamento favorável, tanto da base como da oposição, estamos já em processo de votação. Vereadores já se manifestaram, portanto, encerrada a votação. 31 vereadores votaram, um projeto com votação unânime, portanto, projeto aprovado para justificativa. Para justificar rapidamente. Vereador professor Euler, para justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, de público, agradecer a gentileza, a fidalguia do vereador Toninho da Farmácia pela retirada do substitutivo, agradecer todos os vereadores que votaram a favor. Eu não tenho dúvida que esse projeto ele é uma semente, ele é o início para que a gente comece a fazer um novo tipo de coleta seletiva em Curitiba. Curitiba, que é considerada a capital ecológica, tem que fazer jus a esse nome, e iniciativas como essa, mesmo que sejam embrionárias, certamente vão ajudar que a capital mantenha esse título e ainda o expanda, né? Que essa iniciativa seja aí copiada por outros municípios
certamente para a saúde dos nossos rios é algo essencial. Não tenho dúvida que começando com condomínios e depois com o tempo, de uma iniciativa piloto que possa se expandir para outras residências a título de educação ambiental, eu não tenho dúvida que nós vamos estar favorecendo muito o meio ambiente e nossas futuras gerações certamente vão agradecer. Então, por isso, o meu voto favorável. Agradeço mais uma vez o entendimento do vereador Toninho. O projeto, inclusive, tem a possibilidade de o senhor estar assinando junto. Eu deixei lá o senhor e o doutor Volmir, caso desejem. Tá? Muito obrigado. Senhor presidente, formular requerimento. Não há mais justificativa de voto, portanto, para formular requerimento, vereador Tito Zeglin. Se for possível, a inversão de pauta, preferência para o 5 da pauta, eu agradeço, até por uma questão de... Vereador Tito Zeglin pede a inversão de pauta, projeto 5, para que seja discutido de imediato. Coloca ao plenário, vereadores favoráveis à inversão de pauta, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, a leitura do projeto 5 da pauta. Projeto de lei ordinária, denominação do bem público não especificada, número 932/2018. A iniciativa do vereador Tito Zeglin. Denomina de José dos Santos Lima, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.829, em 15 de agosto de 2018. Publicado na instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.864, em 3 de outubro de 2018. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto. Para discutir, o autor, vereador Tito Zeglin. Concedemos a palavra por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente, até porque está em primeira discussão, e nós temos uma mensagem do prefeito que deverá ser apreciada ainda na sessão de hoje, e aproveitando a presença dos familiares do nosso José dos Santos Lima, o qual pretendemos nominar um logradouro público na nossa cidade, que deveria ser votado na semana passada, mas ficou para hoje. Rapidamente, prometo amanhã trazer mais detalhes. Mas eu falo aqui, meus prezados vereadores, de um cidadão de Curitiba, que faleceu aos 80 anos de idade e que escolheu Curitiba para morar nos últimos 30 anos, 35 anos da sua vida. Aqui também constituiu sua família, deu educação para os seus filhos, para o Moisés que está aqui, para a Francisca, para o Sebastião, que são pessoas que também ajudaram, juntamente com o pai, construir a cidade de Curitiba. Então, hoje nós escrevemos, porque a cada dia que passa, nós escrevemos uma página da história da cidade de Curitiba. E hoje, na página da história da cidade de Curitiba, nós vamos votar, então, um nome de José dos Santos Lima, para que uma rua da cidade seja agraciada com seu nome. Foi uma pessoa muito importante no que diz respeito a telecomunicações também. Ele trabalhou por muitos anos no DR, trabalhou também em várias empresas, na Miller Irmãos e também na atual Serra Almeida, que tinha como nome a construtora Aranha S.A. Trabalhou na fábrica de fósforo Fiat Lux, exercendo uma função muito perigosa, porque ele trabalhava exatamente naquele momento em que poderia a pólvora explodir e ir tudo para os ares, para o espaço. Então, veja, foi uma pessoa que durante 20 anos ele prestou este serviço ali, na Fiat Lux, num trabalho altamente perigoso e exigia do cidadão que ali exercia sua profissão o máximo de cuidado possível. Quem não lembra da explosão lá no Tatuquara, da Britanite, anos passados, quando dezenas de residências foram para os ares, ali no início da rua João Goulart, que o mestre Pop conhece muito bem. E vejo interessante a história desse homem, porque quando ele trabalhava na Fósforo Fiat Lux, ele fez um curso no Senai.
se aperfeiçoando, ele quis mais conhecimento, e aí ele fez um curso de encanador. E passou a exercer esta profissão com muita sabedoria, com muita cautela, com muito zelo. Então, para não me alongar mais, ele que casou-se com uma idade jovem ainda, 21 anos, com a dona Terezinha Chaves de Lima, e foi uma esposa, uma companheira exemplar para o seu José. E então eu quero só concluir, para não tomar mais o tempo dos senhores, dizendo que dedicou-se por muito tempo nas atividades civis, religiosas, esportivas e culturais, tanto que ele como sua família foram colaboradores da Igreja Nossa Senhora da Anunciação, ali no bairro do Capão Raso. Teve uma história brilhante como voluntário, ele participou do Círculo de Trabalhadores Cristãos. Quem conheceu, quem já ouviu falar em Círculo de Trabalhadores Cristãos? Pois é, hoje nós temos entidades, várias entidades, e temos associações ligadas às várias categorias da cidade. Antes não, existia o Círculo de Trabalhadores. Qual finalidade que tinha o Círculo? Promover educação, datilografia, ensinava datilografia para as pessoas e reunia ali os trabalhadores para as confraternizações e também para os projetos da comunidade. Então o seu José dos Santos Lima, ele foi uma pessoa muito importante para a cidade de Curitiba e faleceu no dia 4 de agosto de 2009, com a idade de 80 anos de idade. Senhores vereadores, eu peço que votem favoravelmente, agradecendo os familiares que estão aqui, peço que os vereadores votem favoravelmente, porque este nome, familiares, ele passou por todas as comissões, pela Comissão de Legislação e Justiça, primeiramente, depois as demais comissões, Educação e Cultura. Então, quando foi apresentado o currículo, que sobejamente foi discutido, analisado pelos senhores vereadores, quando vem aqui para o plenário, já vem pronto para que seja aprovado. E é por isso que eu peço, depois da aprovação criteriosa, porque para você nominar um nome numa rua, numa praça, num logrador público da cidade, tem que ter vários critérios. Não é assim, esse é bonito, vamos nominar. Não, tem todo um histórico, um procedimento que deve ser percorrido. Então, senhores vereadores, senhor presidente Serginho do Posto, muito obrigado pela paciência e termino aqui para colaborar com o andamento da sessão. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação. Vereadores, se manifestem. Cumprimentar os familiares que estão acompanhando a sessão no dia de hoje. Agradecemos as presenças e demais cidadãos que acompanham essa sessão. Está encerrada a votação. 28 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado em primeiro turno. Nós temos o número 4 da pauta e de iniciativa do vereador professor Silberto. Projeto de Lei Ordinária, Declaração de Utilidade Pública 1465/2017. A iniciativa do vereador professor Silberto. Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Isolda Schmid. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.612, em 2 de outubro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.657, em 11 de dezembro de 2017. Emenda modificativa 3494/2017. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Iniciativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a proposição 3494/2017. Modifique-se a ementa e o artigo 1º da proposição, onde consta: ementa. Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Isolda Schmid. A PMF Isolda Schmid, Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Isolda Schmid. Artigo 1º. É declarada de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Isolda Schmid. Passe a constar. Ementa. Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Isolda Schmid, APMF, Isolda Schmid. Artigo 1º. É declarada de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Isolda Schmid.
Discutir, senhor presidente. Para discutir a iniciativa do vereador, autor da matéria, professor Silberto. 15 minutos prorrogáveis para Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, agora era o Tico, agora Sérgio. Então, a lei de utilidade pública está sendo uma exigência do Núcleo de Educação e da Secretaria de Educação para que as APMF, as associações de pais, possam receber os recursos federais. Então, por isso que está tendo uma procura grande. Até o Bobato sempre estava tirando sarro de mim agora há pouco, falando quantas escolas estaduais tem em Curitiba. Então, são 165 escolas estaduais de Curitiba. Então, provavelmente, vão procurar vocês, me procurarem, para que nós possamos fazer essa lei de utilidade pública para essas APMF, para que elas não possam ter problemas futuros. Por enquanto, não está sendo exigido para receber os recursos, mas no futuro vai ser exigido. Então, já é uma recomendação por enquanto. Então, a escola Isolda Schmidt, na Vila Áurea, o atual diretor é o Oswaldo. E Oswaldo Magalhães Soares Filho. E a presidente da PMF é a senhora Fabiana Aparecida Maiprovitz. Nome difícil de pronunciar. A escola funciona nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, com aproximadamente 650 alunos. Então, essa lei vem beneficiar toda essa comunidade que participam ativamente dessa comunidade. A PMF, como vocês sabem, ela desenvolve várias atividades, tanto para arrecadar recurso, como para algo que beneficie a comunidade. Então, de apoio à direção da escola. Então, é um órgão independente da escola, mas que colabora muito com o funcionamento da escola. Toda escola que tem uma APMF participativa, essa escola geralmente é destaque na região. Então, peço o apoio de vocês para que possamos aprovar essa lei de utilidade pública para a escola Isolda Schmidt. Obrigado. Continua em discussão. Em discussão. Encerrada a votação, não há encaminhamento. Os vereadores se manifestem. Projeto ressalvada emenda, iniciativa professor Silberto. Encerrada a votação. 29 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado. Encerrada a pauta. Perdão. Nós temos emenda desse projeto. Emenda modificativa 3494, iniciativa Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadores se manifestem. Encerrada a votação.
31 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado.